início à palestra através da parceria com o Conselho Municipal de Idosos de Ribeirão Preto, Casa do Vovô. O Conselho Municipal de Idosos de Ribeirão Preto, em parceria com a Casa do Vovô, está promovendo o projeto 8º Encontro Entendendo Envelhecer. O objetivo desse projeto é promover a sensibilização, orientação sobre os direitos da pessoa idosa, envolvendo a sociedade nessas palestras e oficinas de sensibilização, com participantes de diversas faixas etárias, garantindo assim um convívio intergeracional e orientando adequadamente os cuidados com as pessoas idosas. Os convites foram enviados para todas as instituições cadastradas no Conselho e também para a sociedade em geral. A Casa do Vovô é uma sociedade, chama Sociedade Espírita 5 de Setembro. É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado. Ela foi constituída em 5 de setembro de 1973. Completou 50 anos, prestando serviço de alta complexidade para idosos com idade igual ou superior a 60 anos. O compromisso da casa é abrigar o idoso, proporcionando a ele qualidade de vida e autonomia. Eu convido neste momento a doutora Maria Augusta Rosa, que ela é mestre em ciências pelo programa de pós-graduação, pós-graduada em cuidados paliativos pela USP de Ribeirão Preto, especialista em psicologia hospitalar pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e coordenadora da psicologia hospitalar e serviço social do Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto. Uma salva de palmas. Aqui registrados os nossos agradecimentos, em nome de toda a diretoria. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa palestra. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço imensamente, né, essa oportunidade de estar falando de um tema que eu particularmente sou apaixonada, e aí em especial você, Alex, que tem todo... Não? Não, pessoalmente não. Já eu falo sem microfone, porque eu falo alto também. Pode falar. Oi, gente. Agora eu estou me ouvindo. Tá alto? Agora tá bom. Não, tá bom. Então, olha, é um prazer para mim estar aqui, né, nessa instituição. Agradecer muito a você, Alex, né, e através de você, toda a equipe que compõe esse hospital, essa instituição, né. Acho que a Casa do Vovô, ela tem um significado muito importante para toda a nossa cidade e região. Eu fico na Santa Casa de Ribeirão Preto hoje e muitas vezes a gente... O que eu falei? Muitas vezes a gente faz parceria com vocês aqui, né, no intuito de contribuir com o paciente que precisa, além da nossa técnica, né, além do nosso cuidado técnico, porque eu entendo isso como uma obrigação. Eu estou vendo vários alunos aqui do Projeção, né, uma instituição tão importante em Ribeirão Preto, que forma pessoas, tão importante da equipe, né, de enfermagem, de técnicos. Então, assim, é uma das ideias de vir aqui hoje, trazer um pouco desse olhar ampliado sobre cuidados paliativos. Toda vez que eu participo de uma apresentação, vai chegar um paciente que vai acompanhar a nossa... Às vezes eu adoro, o senhor esteja bem-vindo, viu? Adoro, gente, a razão da gente estar aqui, né? Então, que bom. Senão fica a gente e eles, né? Na realidade somos nós, né? Então, toda vez que eu estou numa apresentação, Alex, às vezes a pessoa fala assim, chega mais pra frente. Eu falo, caramba, deixa eu não quero ficar, né? Mas acho que hoje eu vou falar que quem sentir no coraçãozinho aí de vir mais aqui, porque depois a gente pode ficar, eu queria ficar mais perto, parece que a gente está mais longe, né? Mas vocês fiquem à vontade. Porque tem lugar aqui, e depois a gente pode fazer um bate-papo, que eu gostaria muito de abrir uma roda de conversa com você, aí a gente vai estar mais perto. Mas beleza, fica à vontade, aonde você estiver, é muito bom. Bom, eu já me apresentaram, né? E hoje eu vim falar um pouquinho, acho que eu tenho que ficar aqui, né, Alex? Porque eu quero, de todo jeito. Você quer que fique aqui, né? Para poder estar gravando, então. Mas, gente, ele tá na internet. Assim. Aqui pega. Oi? Aqui
pega essa sociedade, né? Porque assim, eu curto muito esse lado de cá, mas eu não vou me ajeitar. Qualquer coisa eu... Bom, então, quem daqui já ouviu, principalmente quem está assim? Quem daqui sabe um pouquinho de cuidados paliativos? Já ouviu falar? E a gente tem uma equipe aqui que está... A gente tem uma equipe aqui que está estudando, né? Que está na área de formação. Gente, comente lá para vocês ouvirem um pouco sobre isso. O Brasil, ele saiu do 156º lugar. Olha isso, de qualidade de boa morte. Olha onde a gente está, 156º para 80º lugar. Eu queria que a gente tivesse em 2, no segundo, no primeiro lugar da qualidade da boa morte, mas não estamos. Estamos lá atrás. Então é importante a gente descobrir como que se dá o cuidados paliativos, para que ele serve. Não é para paciente que só está morrendo, muito pelo contrário, tá? Então eu vou falar um pouco disso para vocês. Oi, filha? Pode falar, gente, ó, vocês ficam... assim que a maioria das pessoas, até formadas, não é porque está estudando não, pessoas formadas. Sim. Pensa que quando fala paliativo, já está lá no caixão. Até o próprio nome, né? Tudo que a gente fala, sai, isso é um paliativo. Não, tô pintando essa parede aqui, mas não ficou muito legal, mas é um paliativo, né? Não, na realidade não é assim, é outra estrutura que a gente vai conversar um pouco hoje. Vocês têm alguma expectativa do que vocês vão ouvir aqui? Gostaria alguém de falar alguma coisa? Porque não tem ainda a experiência do cuidados paliativos, eu queria ver também. Você quer falar um pouquinho da sua expectativa, o que você espera? Eu acho que o cuidado paliativo ele vai dar um conforto para a pessoa, independente se é uma doença terminal, se é uma pessoa idosa que está ficando doente, está aparecendo alguma doença crônica pelo resto da vida. Então eu acho que é todo esse conforto que você promove para essa pessoa. Que bom, é um pouco bem disso mesmo, sabe? Que bom. Eu acho que aí a gente vai no final, você pode até me dizer se te completou, se te surpreendeu alguma coisa, é vocês a mesma coisa, tá? Então, olha lá. Primeiro eu vou começar a falar para vocês do cuidados paliativos no mundo, né? Então, ele teve o primeiro hospice lá na Idade Média. Alguém sabe o que é hospice aqui? Nós vamos falar disso um pouquinho, tá? O São Vicente de Paulo em Paris, depois nós tivemos em 1900 lá em Londres, o St. Joseph, e agora nós temos em 1960, agora que eu digo porque eu fui visitar, eu fui na Europa no ano passado, e eu estive nesse São Christopher. Ele é um hospice que é o primeiro serviço a oferecer esse cuidado integral ao paciente. E ele é maravilhoso. Qualquer profissional da saúde que sabe que nossa matéria-prima de trabalho é o ser humano ia ficar encantado. Vocês precisam de ver a ala que eles têm para colocar todo o quadro do paciente, até comunicar óbito mesmo. É assim, muito acolhedor, eles pensam nos mínimos detalhes. E vou apresentar para vocês também a Cicely Saunders, mais para frente um pouquinho, que é a pessoa que realizou esse hospice lá, né? Bom, então nós tivemos em 1967 o St. Christopher com a Cicely Saunders e vai oferecer aí que todo esse trabalho integral ao paciente, né, desde o controle dos sintomas, alívio de dor, né, a qualidade de estar ali, esse conforto que a amiga falou, né? Então ele é reconhecido como um dos principais serviços de cuidados paliativos e de medicina preventiva. Porque o cuidados paliativos, a gente não trabalha ele com o paciente na hora que ele chega e que já está com o diagnóstico fechado. Ele já sabe, já vai encaminhando esse paciente, não é na hora que está morrendo. É na hora que se descobre que aquela patologia, aquela dificuldade de saúde que ele tem, não tem mais cura. Nós não temos mais recursos para curativo, tá? Então, olha lá, em 1967 ela faz isso, vocês veem como o tempo vai quase um século ali, né? E aí vem a Elizabeth Câmara-Rosa, ela vai falar sobre morte e morrer, ela vem trazer para a gente os 5 estágios que a gente vai fazer da elaboração da morte e morrer do luto. Alguém já leu esse livro dela? Recomendo. Olha onde ele foi lançado, 1970.
Nós precisamos ler esse livro, conhecer esse livro. É maravilhoso para quem trabalha e atua com pessoas e pretende fazer isso no dia a dia. No Brasil, em 70, você vê lá em 70, em 67, quando estava o primeiro Hospice lá em Londres, com a Cicely Saunders, com essa visão de cuidado integrado, que hoje a gente está chamando de cuidado individualizado do sujeito, não é? Elaborado por equipe multi. Ela, em 70, ou seja, 3 anos depois, começa a surgir aqui no Brasil algumas iniciativas isoladas. 70, nós estamos em 2024. Mas nós estamos caminhando. E eu sou esperançosa a vida inteira, vocês não são? Né? Até porque, olha nós aqui, numa tarde dessa, o Alex, a casa do vovô, a Tati, todo o pessoal envolvido aqui, juntando todo mundo para conversar, para a gente estudar um pouco um assunto tão importante. Então, em 1970 ocorre isso. Em 1990, o professor Marco Túlio, sabe a Universidade Federal de Itajubá? Esse é o nome que vocês não podem esquecer. Professor doutor Marco Túlio. A esposa dele é a doutora Graça, professora doutora Graça. Ela esteve conosco agora, Alex, no simpósio que foi dia 23, aqui na USP. Agora é 23 de fevereiro. Ela é parceirona. Ele já morreu, mas eu conheci, tive o privilégio de conhecer. Ele conseguiu colocar no curso de medicina 36 horas. Para ele, 36 horas no curso de medicina na Federal de Itajubá, para que ele pudesse fazer uma ampliação de cuidados paliativos, levar aquilo, né, um pouco mais. Depois nós tivemos o INCA, né, que também é o Instituto Nacional do Câncer, em 98, 8 anos depois. Em 2002 nós temos ali o HSP também já olhando para isso em São Paulo, gente. Imagina no resto do nosso país, né? Assim, São Paulo está demorando esse tanto. E aí, aqui, ó, mais precisamente, em Ribeirão Preto, graças a Deus eu fazer parte desse momento, nós conseguimos a professora Marília, né, que ela é parte, junto comigo, do Instituto Lotus de Cuidados Paliativos, ela institui a primeira equipe de cuidados paliativos ali. E como que você tira um paciente, por exemplo, um oncologista? Porque o médico, o que a gente vê do médico? Tem médico aqui? O que a gente vê do profissional médico? Muito querido, muito importante. O que a gente vê? Investindo, curativo, não é? O paciente está lá e precisa, porque do ponto de vista psicológico, é uma falha ele não conseguir pôr aquele paciente de pé. Não é? Então, para tirar o paciente da oncologia, por exemplo, de uma cardiologia, de uma pneu, para trazer para o cuidado paliativo, era assim, parecia que a gente estava arrancando o seu paciente de vocês. E a gente precisava que eles mandassem. Tem um professor que ele morreu recentemente, o professor Stato. Eu acho sempre importante a gente colocar as pessoas que favorecem as coisas, que fazem com que elas andem, né? É tão importante a nossa atuação, fazer diferente. Então, é montada essa equipe e aí a gente começa essa luta de montar protocolo, de visita domiciliar. É inserido também, um pouquinho depois, vai ser inserido dentro da Organização Mundial da Saúde uma outra vertente, biopsicossocial e espiritual. Vocês podem ler que ela vai falar, em 2012 ela vai inserir essa vertente. Por quê? Isso por conta do advento que o paliativos foi trazendo. Né? Então o HC faz isso, funciona até hoje, essa equipe hoje está no complexo HC para vários outros, está no HE de Ribeirão Preto, tem alguns leitos. Na época também eu estive junto, nós fomos lá em América Brasileira, montados 20 leitos lá, que não deu certo, porque como você vai levar um cara que está em cuidados paliativos de Ribeirão Preto para uma outra cidade? Né? Cuidados paliativos tem toda uma estrutura que a gente precisa oferecer para o paciente. E em 2000, e esse serviço é o serviço que a gente vê acontecendo. E é muito bonito. A visita, uma coisa que eu acho que vocês gostariam de saber, a visita em ambulatório é feita pela equipe, o paciente vem na equipe multiprofissional.
ele não vai mais no médico, depois ele vai na TO, depois ele vai na psicologia, depois ele vai no enfermeiro. Não. Quando ele entra na sala com o familiar dele, ele já está com a equipe toda dentro da sala. E a gente faz o atendimento ali. Porque esse paciente não tem tempo. Esse paciente tem dor. Não dá para ficar chamando ele uma vez por dia no meu hospital para poder passar ele com todas as especialidades. Estou falando ambulatorial, viu, gente? Ambulatorial. Agora, se ele está internado, a gente vai em dupla, em trio, nós vamos lá no leito dele, discutir, conversar com ele, com quem está acompanhando ele, certo? Vocês já pararam para perguntar, para pensar que quando ele chega para a equipe de cuidados paliativos, como que está a cabeça desse paciente? Como que a gente abordaria para dizer para ele que ele vai morrer, que ele está morrendo? Que ele não vai mais ser, porque ele não está fora da velocidade de cura? São coisas que a gente pode conversar aqui hoje, eu acho que são dúvidas, né? E aí, em 2020, surgiu a política estadual de cuidados paliativos. São Paulo tentando uma das primeiras políticas aqui. Logo na sequência, em 2022, nós, através do Instituto Lotus de Cuidados Paliativos de Ribeirão Preto, nós fizemos uma moção junto à Câmara Municipal, fizemos um trabalho com 2 vereadores lá, eles tinham dentro do escopo deles esse projeto, eles não sabiam nem que era paliativo, mas estava lá no escopo deles, mas eles nos acolheram, ajudaram muito e a gente conseguiu montar e votar na Câmara. De 22 vereadores, 22 votaram favorável à lei. Vai para a sanção do prefeito. Prefeito veta. Instituto Lotus entra de novo, faz reuniões com advogado da prefeitura, né? Vou ter essa nota porque ele ajudou muito, o doutor Gama, né? E nós fomos lá e ele reuniu e ele aprova a lei municipal para cuidados paliativos. Então, Ribeirão Preto tem uma lei municipal. A gente nem sonhava, aliás, sonhava, mas a gente não imaginava que em 2023, especificamente agora, dia 7 de dezembro, então novinha, fresquinha, a gente ia ter a Lei Nacional de Cuidados Paliativos. Olha o Brasil dando um salto aí. Porque agora a gente consegue, sabe com essa lei? Pactuar com o SUS, montar serviço dentro das instituições, e você que está aqui se formando hoje, você pode entrar para trabalhar numa área dessa. Você já vai chegar num lugar que provavelmente, e a casa do vovô está à frente disso, à frente do tempo, que já pensa isso até antes da lei. Eu já converso com o Alex há um tempo, e eu sei da vontade dele de ter cuidados paliativos dessa instituição, mas agora com a lei a gente consegue receber pelo serviço, né, Alex? Consegue cadastrar serviço e pode falar, acho que é criadora das políticas, né? Eita mulher, é isso mesmo, criar as políticas, deixar tudo mais organizado, começar a psicologia, ser psicólogo paliativista, enfermeiro paliativista, é uma especialidade, gente. Como enfermeiro oncologista, tem um enfermeiro obstetra, o técnico tem um enfermeiro paliativista. Então a gente começa a criar força. Então em 2023 acontece isso. Olha que legal. Então se a gente tem tudo isso na nossa mão, o que a gente precisa passar a conhecer? Uma preocupação que vocês aqui estão à frente novamente. Vão entender o que é isso. Qual é a definição de cuidados paliativos? E aí tem uma portaria que é de 2012. Essa portaria ela deu uma bagunçada, ela é muito importante, ela deu uma bagunçadinha na nossa vida. Porque ela fala de cuidados prolongados e lá no meio das coisas, lá no meio do assunto da portaria, ela põe lá cuidados paliativos. Bom, o que é cuidados prolongados para vocês? O que é cuidados paliativos para vocês? Tem diferença? Tem, né? A gente vai ver um pouquinho disso, porque existe diferença. Apesar de que a gente tem que abstrair, né, a portaria que misturou tudo, a gente tem que abstrair, tem que entender, porque as necessidades são diferentes, viu, gente? As especificidades são diferentes.
Então, a preocupação seria, no primeiro momento, dizer o que é cuidados paliativos. São uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças, e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças limitadoras da vida. Vocês vão escutar limitadora de vida, vocês vão escutar doenças crônicas que ameaçam a continuidade da vida, vocês vão escutar tudo isso. É cuidados paliativos. Previne e alivia os cuidados paliativos, ele vai prevenir e aliviar o sofrimento através do quê? De uma identificação precoce. É aqui que está uma chave muito importante. Não é na hora que ele está morrendo. Se eu tenho um olhar cuidadoso, paliativista, o que eu vou fazer? Eu vou identificar de maneira precoce aonde esse paciente está e onde ele vai chegar. Certo? Um paciente que tem câncer com metástase óssea, ele tem cura? Não. Mas eu consigo trabalhar quanto se identifica, promover qualidade de vida para ele, sem métodos de distanásia, que nós vamos ver falar um pouquinho sobre o que é a distanásia, e aí lá na frente ele morre com dignidade. Ou eu fico invadindo. Esse paciente é caro, mas a gente nem vai falar de valores, mas é caro porque, né, gente, todas as intervenções, um profissional, Alex, especializado em paliativista, ele tem um preço, ele tem um valor. E esse valor custa em toda a dinâmica de cuidado, né? O lugar que tem uma certa estrutura, para que você tenha mais silêncio, aquela estrutura que eu estou vendo ali no fundo, ó, aquele senhor usando ali, né, extraindo um pouco, essa caminhada por aqui faz um custo, e a gente precisa saber que existe, paliativos não é diferente. Então ele vai trabalhar de maneira precoce, ele vai fazer a avaliação correta, ela vai favorecer tratamentos da dor e de outros problemas, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. Então, a avaliação correta só oferece quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento vai fazer de qualquer jeito. Certo? Então, eu acho que esse cuidado é muito importante. Então, ele oferece um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver o mais ativamente possível até a morte. Quem daqui vai ficar para semente? Ninguém, né? É a nossa condição, da nossa criação, da nossa gênese, a nossa finitude, não é? Só que a qualidade da minha saúde faz com que eu caminhe para um lado ou que caminhe para outro. É isso que nos difere. Bom, o prolongado, ele vai destinar a usuários em situação de clínica estável, que necessitem de reabilitação e adaptação às sequelas decorrentes de um processo clínico, cirúrgico, traumatológico, né? Qualquer coisa, sofreu um acidente, vai perder uma parte da perna, o membro superior esquerdo, vai precisar de uma reabilitação para ele poder continuar, mas ele continua, né? E são considerados usuários, né, os que estão em situação de perda de autonomia, como eu disse, um acidente, alguma limitação funcional, neurológica, motora, restritos ao leito ou em qualquer condição clínica que indique necessidade de cuidados prolongados numa unidade hospitalar. Certo? Eu queria ressaltar aqui o valor da equipe multiprofissional. Aqui vocês trabalham em equipe multiprofissional? Sim. Sim? Trabalhamos. Isso. É isso. Não existe mais o médico modesto. Hoje existe uma equipe multiprofissional trabalhando de maneira interdisciplinar. Então, indicações para cuidados paliativos. A minha ideia sempre, quando o Alex me falou, eu pensei, vamos levar uma forma que as pessoas começam a compreender a diferença de paliativos e prolongados, começam a identificar esse paciente nessa condição de terminalidade. Então, indicação para cuidados paliativos, o paciente ele tem uma doença grave ou várias, né? Ele precisa estar com essa doença progressiva e incurável e que vai ameaçar a continuidade da vida dele. Certo? Alguma dúvida até aqui? Querem falar alguma coisa? Então, olha o paliativos o que é. Agora vamos para os prolongados.
Os prolongados, o paciente está numa situação de clínica estável, ele tem uma recuperação clínica e funcional, ele tem condições de se recuperar clinicamente e dentro da sua funcionalidade. Ele avaliação e reabilitação integral. Existe, gente, reabilitação paliativa, tá? Mas aí é para o paciente que está naquele primeiro modelo que eu coloquei, em cuidados paliativos. Aqui é uma reabilitação para o paciente que tem condições funcionais de continuidade de vida. A adaptação às sequelas decorrentes do processo de adoecimento e tratamento, certo? Vocês viram? É diferente, não é? Então, se a gente compreendeu a diferença entre cuidados paliativos e prolongados, vamos falar um pouquinho sobre os princípios de paliativos e prolongados? Eu coloquei um quadro só, para vocês poderem olhar com os olhinhos aí e enxergar a diferença. Paliativos, eu vou promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes. Se eu ler o prolongado, eu vou garantir o acolhimento, acessibilidade, humanização do cuidado ao usuário. Eu reafirmo a vida, mesmo na finitude. Ele está vivo, e se ele está vivo, nós vamos trabalhar. Cuidados paliativos não tem mais o que fazer. A mulher fica desesperada. Vai abandonar minha mãe lá. Não tem mais nada a fazer com a minha mãe, coitada. Eles não vão nem passar mais dieta. Gente, vocês escutam de tudo. Não. Nós vamos reafirmar a vida, vendo a morte como um processo natural. Nos prolongados, eu reabilito parcial ou total. Vai depender da condição da pessoa. Não pretende antecipar nem postergar a morte. Não, foi para cuidados paliativos, a morte é fato. Não. A gente não pretende, com os cuidados paliativos, antecipar nada, muito menos postergar, porque eu já falei esse termo aqui hoje, é a distanásia. Distanásia são aquelas situações onde a gente intervém, fica intervindo, e passa a bolsa de sangue, entuba, estuba, entuba de novo, leva o Gente, o cara não aguenta mais, ele não abre nem os olhinhos, a família não aguenta mais. E toda vez que você faz esse processo, você diz para as pessoas que aquilo tem uma possibilidade de cura. Imagina uma mãe para um filho, né? Como é que não fica? Integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado. Não tem como. Gente, é maravilhoso a rede de apoio espiritual do SUS, que foi criada lá em 2009. Graças a Deus eu fazia parte disso e funciona até hoje. No último curso que nós demos, antes da pandemia, nós tínhamos quase 1.000 pessoas no curso, com capacitação de mensageiros de apoio espiritual. Sabe o que são os mensageiros de apoio espiritual? Sabe? Sabe aquela pessoa que está lá em casa, refogando arroz? Oi, filha? Normalmente, eu sei que posso estar errado, as pessoas vão ao hospital para aquele igreja, começam a fazer oração, mandam louvores, vem a palavra. Isso mesmo. Só que eu entro numa enfermaria que tem 6 pacientes, e cada uma de uma religião. Não é fácil. Um está paliativo, ou uma enfermaria de paliativos. Então a gente teve cuidado de criar a rede de apoio espiritual. E essa rede, ela é muito especial. Como eu disse a vocês, ela está desde 2009 funcionante. Quem sabe, se a gente tiver interesse na casa do vovô, a gente pode apresentar. Sim. Agora, dia 8, a gente vai ter uma reunião, tá? E a gente vai provavelmente ter uma capacitação no meio do ano. Então, eles oferecem esse apoio espiritual, eles vêm falar de apoio espiritual, eles vêm falar de religiosidade. E é muito bonito o apoio que se dá nesse momento. Porque vocês já viram, ela está morrendo, a família quer que venha o padre, ou o pastor. Vocês já viram isso? Então, paliativos parte, eles são parte, tem equipe de cuidados, de apoio espiritual, especialista em cuidados paliativos. Eles sabem o que, quando, como, de que jeito, estar do lado, fazer, falar, tudo. O silêncio. Oferecer um sistema humanizado de suporte que auxilia a família e o paciente a viver tão ativamente quanto possível o processo de dor, adoecimento até a morte. Paliativos a gente vai falar da morte. A gente vai falar assim, para mãe, você não pode, para.
pessoa. Não, a gente é aquela equipe que senta com ela e deixa ela falar daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está sentindo, da finitude que ela sabe que está chegando. Porque, gente, ninguém conhece a gente mais do que a gente mesmo, não é? Alguém precisa dizer quando você está bem, quando você não está? Nem o paciente em cuidados paliativos. A gente acha e esconde, né? E favorecer que o doente e família possam escolher onde passar os últimos dias do tempo de vida. Aqui a gente tem várias ideias dentro dos princípios, que é o luto antecipatório. Então a gente vai falar da morte da pessoa com ela mesma, a gente vai trabalhar esse luto de maneira antecipatória. Tem também o testamento vital, que você vai fazer um testamento em vida, não para quando você morrer, vital enquanto você está vivo. Se você quer ser invadido por procedimentos, por equipamentos ou não, se você quer o hospital ou a sua casa, você pode registrar. Né? Aí daria uma outra aula das questões éticas, tá, gente? Mas para vocês saberem que isso é possível. E dentro dos prolongados vai avaliar de forma global, por meio de atuação multidisciplinar integrada, né, as necessidades do paciente, e incentivar e apoiar a adaptação deles, a capacidade, o aprendizado, o autocuidado do que ele está vivendo ali naquele momento, acompanhar ele em situações de dependência por meio de um plano terapêutico. Vocês trabalham um plano terapêutico aqui com as pessoas que estão nessa instituição? O que nós vamos fazer com ele hoje? O que nós vamos fazer com ele amanhã? O que nós vamos fazer com ele no final de maio? Exemplo, né? Para onde nós estamos indo com esse paciente ou não? Isso é para todos os pacientes. A gente está falando agora dos cuidados prolongados, que é o que vocês cuidam aqui, a princípio, certo, Lélia? Então, o plano terapêutico é uma coisa interessante de se adaptar. Orientar e apoiar os familiares e cuidadores em parceria com a atenção básica. O paciente, ele não tem que ficar com a gente a vida inteira. Principalmente na realidade de um hospital. A gente quer que ele tenha alta, a gente quer que ele vá viver a vida dele, onde ele achar que ele fica bem. Então, nós temos uma rede. Eu que venho de um hospital terciário, de alta complexidade, a gente quer muito que a rede apoie esse cara quando ele sai do hospital e vai para a casa dele, né? Quando ele já tem condições de ir embora. E aumentar a rotatividade dos leitos de retaguarda, porque hoje em dia a gente tem Alex, você tem um leito para a gente mandar um paciente aqui agora? Não. Tá lá. Né? Às vezes eu mando assim com essa carinha para ele, ele fala, Maria Augusta, quero um pouco, eu estou vendo, estou sabendo, então quero um pouco, né? Mas assim, é isso, não tem mais onde pôr. Então a gente precisa melhorar nossa, eu diria uma professora Ivone, uma professora da nossa faseção. A gente precisa melhorar a nossa faseção, né? Para a gente poder realmente alcançar objetivos maiores em cuidados prolongados. Né? Mas vocês verem a diferença? Vocês têm alguma dúvida, gente? Por favor, não me interrompendo, viu? Não concordarem com alguma coisa, a gente precisa conversar sobre. Então, os princípios foram aqueles, as diretrizes são essas. Que para cuidados paliativos, ele seja elegível toda pessoa por uma doença, afetada por uma doença que ameaça a continuidade da vida dele. Certo? A assistência, ela seja promovida por uma equipe especializada, multiprofissional, que objetiva a melhora da qualidade de vida e do seu paciente e dos seus familiares diante da doença que ameaça a vida por meio de prevenção e alívio de sofrimento. Dor é inconcebível para qualquer pessoa. A minha primeira pesquisa na USP foi sobre mensuração de dor. Dor é um construto subjetivo. Dor é aquilo que eu digo que eu estou sentindo. Ninguém tem que julgar. O pessoal da enfermagem vai escutar muito essa questão da dor. A dor é aquilo que a pessoa está dizendo que é. Ah, está fantasiando. Ah, ela está enchendo o saco. Ah, isso não é tudo assim, não. Não. Dor é aquilo que o paciente diz que é. Certo? Porque é um construto subjetivo, não sai na tomografia, não sai no raio-x, não sai no exame de sangue. E aí, por meio de prevenção, alívio do sofrimento, identificação precoce, impecável e tratamento de dor e de demais sintomas físicos, sociais, psicológicos, espirituais.
Nós tínhamos um paciente que ele falava assim, eu preciso falar com meu amigo taxista. Por quê? Porque pensando nos aspectos sociais, eles tinham umas questões, os dois, de trabalho, de que eles faziam juntos lá. Ele falava, eu preciso falar com meu amigo taxista. E ele não compartilhou aquilo com ninguém. Lá foi nossa assistente social, localizou esse amigo taxista e eles vieram e eles conversaram sozinhos dois. Eu não sei o que conversaram até ontem. Então eu não vou saber porque ele foi a óbito, né? Mas a outra coisa também, a pesquisa em cuidados paliativos, ela tem que ser breve. Quem tiver vontade de pesquisar, ela também tem que ser uma pesquisa que você mensura aqui e agora, né? Não pode dar muito tempo, porque senão você perde aquele sujeito, né? Aquelas informações. Cuidados prolongados, prestação individualizada e humanizada do cuidado, cuidados em reabilitação, equidade no acesso à atenção, desde a Lei 8080 de 90. Vocês conhecem a Lei 8080 de 90? Ó, que legal, não tinha esquece por coisa que eles foram de tanto que vai prestar um concurso agora nessa ela não cai. Você tem que saber ela da ponta até na outra ponta, né? E ela vai falar da igualdade, alteridade, equidade, universalidade dos cuidados, dos conceitos, da possibilidade dessa pessoa se cuidar. Então a gente vai promover isso para eles. O autocuidado, a articulação entre equipes das unidades de cuidados prolongados, das UCPs, a atenção básica sempre, a atenção básica é muito importante para a gente. A atenção domiciliar, aqui no Ribeirão Preto a gente tem o serviço do SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Quem conhece? Quem conhece? Vocês conhecem? O SAD é o serviço que merece nossa atenção, que é um serviço maravilhoso. E eles estão com uma equipe de cuidados paliativos, viu? Muito bom, por sinal. Sabe o que eles fazem? Eles atestam o óbito em casa antes. Se o paciente em cuidados paliativos estiver sendo seguido pela essa equipe do SAD e estiver em casa, que é uma vontade dele, né? Nós falamos, as diretivas antecipadas, então ele pode ser atestado o óbito dele por um médico do SAD que já está acompanhando. Auto-hospitalar responsável, o serviço de alta responsável, o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, eles batem muito nessa alta responsável. Né? Ela tem que ter qualidade, ela tem que ter segmento. Não é a gente atender, dar alta, é a gente atender, dar alta responsável. Ele tem um segmento, principalmente na rede de atenção, do bairro dele, do serviço que ele precisar. Né? Corresponsabilização da família e intersetorialidade e acessibilidade. Isso é o cuidado prolongado. Essas são as diretrizes para um e para outro. Alguma questão? Vocês são quietinhos assim mesmo ou vocês estão se dizendo? Sei não, hein? Dizem que profissional da saúde é só colocar um bolo, né? Um bolo, um café. A gente é muito animado. Adora. Aqui a gente tem os cuidados paliativos e prolongados. Ai, que Tem bacana. bastante paliativo. Então a gente conversando aqui, você conseguiu identificar? Tem as camadas aqui que não estão em paliativo, só estão em prolongados. Aqui já são as camadas, por conta de uma dificuldade que não vai mais andar, não consegue. Eu achei super ideia. É o seguinte, igual A nossa amiga falando aqui, ó que legal. Tem uma moradora aqui, que ela chama Maria Luísa, a Lu, ela é acamada, até usa sonda, mas é mais um cuidado prolongado, porque você vai lá ver, ela é super consciente, ela conversa com a gente, mas ela não anda, sabe? Tem limitações. Limitações, tem vários, mas também tem os cuidados paliativos. Dá um exemplo de um cuidado paliativo. Sei que nós estamos aqui num ambiente controlado, lembra da Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Né? A gente está citando nomes, mas a gente está num ambiente controlado. Um paciente em cuidados paliativos que você enxerga. Tem Já vi falar uma tem uma assim, ó, tem uma aqui que é um senhor, é o Josmir, que todo mundo lembra, assim. Ele já está assim, nos cuidados paliativos da atenção de aliviar a dor, porque ele está totalmente atrofiado, ele já está bem fetal, quase já a cabeça também virando fetal, então a gente sabe que não tem. O que você prioriza com ele?
isso, a dor, o conforto, ele também é levado para tomar dieta, para ele não respirar, para ele não ter um refluxo, as lesões dele sendo bem tratadas para também, né, não estourar, porque ele está tendo muitas lesões. Porta de abertura de infecção. Um cuidado maior no olhar de mudanças, sempre tem um lá vendo como ele está. Sim. E tem bastante, não só ele é um dos casos que a gente fica mais assim, que tem que prestar atenção no sinalizador. Obrigada por suas contribuições. Gente, vocês foram viajando nas palavras dela e já identificando no seu dia a dia pacientes assim? É isso, né? Uma das coisas que eu acho interessante é o silêncio em torno dele. É a paz. É o equilíbrio de todos nós. Tem esse cuidado, ele mora no quarto junto com dois super tranquilos. Mais tranquilo, né? É. Às vezes a gente põe uma musiquinha, só quando ele está fazendo ele ouvir, ele gosta, ele faz assim. Subindo, você tem a questão, parece que ele entende. A gente nunca faz nada no silêncio no sul. A gente não sabe, a gente entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Cuidado, né, com o que Nem fala. bati, mas tem vezes que ele olha pra gente no nosso olho. Quando a gente encosta, parece que ele força mais. Parece que a gente conversa, parece que ele tem cuidado. O Miro bota a depressão no seu braço, parece que ele está relaxado. Que bom, gente, é isso aí. Então, as diretrizes são essas, né? Que a gente acabou de ver. Então, olha lá, à medida que a doença progride, o tratamento curativo, ele perde o poder de oferecer um controle razoável. Então, à medida que a doença cresce, ele perde o poder curativo, ele fica mais perdido ali. E os cuidados paliativos, ele vem oferecer um significado surgindo por uma necessidade absoluta na fase em que a curabilidade se torna essa realidade. Há necessidade de intervenções de uma equipe de profissionais adequadamente treinada e experiente no controle de sintomas de natureza não apenas biológica, não só no corpo, como você bem coloca, todas essas outras coisas no entorno dele. Posso falar sobre isso? Tem um outro paciente aqui. Eu vou citar o nome para os meus colegas e os alunos saberem de quem eu estou falando. Ele chama Mauro, ele também e assim, ele tá bem malzinho, tadinho. A gente olha e fala assim, meu Deus, né? Podia até partir para tanta dor e... Ele está em final? Em final de vida. E ele teve uma pneumonia e a casa aqui, né, a Ana Paula, a chefia, presta muita atenção e cuidado com isso, mesmo ele sendo paliativo. Não tem mais o que fazer. Não, mandou para o hospital, ele ficou internado, recebeu toda a medicação e ele teve alta hoje. E ele está voltando para cá. Né? Esse é trabalho bem feito. É ou não é? Esse é trabalho nosso bem feito, né? Isso é muito bom. Então, excelente comunicação para que o paciente e seu entorno afetivo entenda o processo evolutivo que está atravessando. Esse momento é muito interessante. Lembra que eu falei para vocês? Como é que a gente conversa com o paciente sobre isso? Ó, gente, eu escutei de tudo. Eles dizem assim, eu acho que o meu médico lá está enganado. A negação. Por isso que é importante ler Elizabeth Cabelé Rossi, porque ela vai falar das fases da morte e morrer. Acho que vocês pegam na internet, gente, mas ele não é caro, ele é bom, assim, a gente pode rodar para as pessoas dele, né? Então, olha, o senhor chegou para cuidados paliativos, o senhor sabe o que o senhor está fazendo aqui? Vamos pensar, né? Eu acho que o meu médico lá cansou de mim. Né? Não. É que o senhor agora vai ser transferido para a nossa clínica e a gente vai acompanhar o senhor em todos os momentos de agora em diante do seu acompanhamento aqui. Aí, o quanto o senhor quer saber do que está acontecendo com o senhor? Essa é uma pergunta que a gente faz em cuidados paliativos. A outra, meu paciente, ele tem aí, olha, menina, que é Deus, a gente não sabe o dia que ninguém vai morrer, mas a gente é profissional da saúde, a gente tem pesquisa, a gente tem documentos, a gente tem situações, estudos, né, científicos que embasam a nossa atuação, não é? Então, tem várias escalas para medir isso. E uma delas ela pergunta, será que ele vai viver mais de 6
meses, com todas as minhas intervenções, ele tem vida para mais 6 meses? A gente vai somando as perguntas, a gente vai somando. Tem a Edmonton, tem a Karnofsky, que são escalas que depois, num outro momento, a gente pode apresentar. Isso não trouxe porque não é o caso hoje em dia falar a diferença de um de outro, mas para a gente conseguir chegar num diagnóstico bem bacana, se o paciente está em cuidados paliativos, para mandar ele para a clínica de paliativo, para chegar lá e falar o quanto ele quer saber, a gente precisa estar embasado em várias coisas. E tem escalas que ajudam a gente nisso. Então, o quanto o senhor gostaria de saber do que o senhor está fazendo aqui? Ah, fala aqui com a minha filha que cuida de mim. É bem assim. A gente fala com a filha, ele do lado. Existe um protocolo, a fala, quando você vai falar com o paciente que está entrando no cuidado paliativo, a fala é igual para todos os pacientes, ou cada paciente você vai ter um jeito de falar? Ela perguntou se quando a gente vai comunicar alguma coisa para o paciente em cuidados paliativos, se a gente fala de uma maneira única, ou se para cada um a gente fala, tem um jeito diferente. Para cada um tem um jeito diferente. O cuidado ele é individualizado, centrado na pessoa. Por quê? Porque esse paciente falou, fala aí com a minha filha, ela que cuida de mim, o outro vai dizer assim, ah não, eu sei tudo, pode perguntar para a senhora falar comigo que eu sei o que eu tenho. Entendeu? Então assim, vai olha e vê. Ouve e escuta quem está na sua frente. Você não vai errar. E aí, então, gente, à medida que essa doença progride, olha lá, aqui o verde, ó, é o tratamento que a gente oferece curativo. Estou olhando na frente. É o tratamento que a gente oferece curativo. Então, ele começa no diagnóstico, à medida que esse tratamento curativo vai ficando, a gente não vai tendo mais opções, o cuidados paliativos ele vai aparecendo, aí ele vai subindo, até o falecimento e o luto. Encerra-se os cuidados paliativos, porque nós vamos trabalhar a família. Eu estou falando do paciente, mas a gente vai trabalhar a família também. Certo? E aí a gente pode trabalhar a família no luto antecipatório, não só ela, mas o paciente também. Né? Então, nossa, ele morreu conjunto. A Lara forte, né? Eu amo ele demais, mas ele morreu conjunto. Tudo isso a gente tem que ouvir. Tem muitos casos de que a família não aceita mais do que o próprio paciente. Não aceitam, mas sabe bem que tudo já aceitou. Como você chama? A Bruna falou uma coisa muito verdadeira. O paciente ele aceita primeiro que a família. É casos assim impressionante. A família ela fica postergando ali, mas, né, gente? Então, o luto antecipatório é importante a gente trabalhar. Porque se o cara está morrendo, ele sabe que está morrendo, está numa clínica de cuidados paliativos, onde a gente está fora da possibilidade de cura, de qualquer intervenção curativa. Nós estamos oferecendo alívio de dor, nós estamos oferecendo controle rigoroso. A gente fez de uma maneira preventiva a identificação do cuidado paliativo para aquele paciente. Por isso, a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida para ele, mesmo na finitude de vida. Então, a gente pode trabalhar no antecipatório. Ele vai entender. Se o paciente não deixou relatado que ele não queria nenhum procedimento invasivo, a família, vamos supor, já sabia que ele não queria, ele chegou num quadro que ele não está respondendo e a família quer. Insiste. Pode? Vai A fazer? psicologia, o psicólogo paliativista, o médico, toda a equipe vai trabalhar isso. Mas o psicólogo vai conversar separado com essa pessoa. Não no sentido de convencimento, mas de escuta diferenciada, para ele poder entender o que está acontecendo e de maneira integrada, elaborando o luto. Porque a morte ele já sabe que vai ter. Outra aula diferente que a gente pode fazer é luto e morte. É igual? É diferente? A gente pode conversar sobre isso. A comunicação, gente, até para isso que você perguntou e que a Bruna colocou, é a nossa principal ferramenta com a família e até com o paciente. Vamos supor que o paciente está inconsciente, né? E a família quer intervir, tubar e tudo aquilo. E o desespero e processo em cima da gente, porque ela acha que a gente não está fazendo, está abandonando. Então, a comunicação, vocês estão vendo onde ela é importante? Freud já dizia, né? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A nossa comunicação. Ele não estava errado.
eu olho para ela e digo assim, nossa, você está bem hoje? Ela fala, não, tá lá, só fica me invejando. Você entende? Porque é diferente. Não, por que ela perguntou isso? Eu estou batida? Eu estou mal? Oh, gente, o que aconteceu ali? A psico está achando que eu estou, né? O médico está achando que eu estou. Então, a maior dificuldade são as nossas comunicações, a nossa forma de comunicar. Então, a gente precisa estar com o outro, a gente precisa fazer aquilo de maneira individualizada, a gente precisa realmente mostrar que se importa. Não tem problema da gente ajoelhar perto da pessoa, não tem problema de segurar na mão, não tem problema de chorar com a pessoa, se você sentir no coração, porque você cuida daquele paciente há tanto tempo, vocês devem viver isso aqui. O paciente fica aqui com vocês tanto tempo. Como é que é essa despedida? Para ir de alto ou para ir para alto celestial? Como é que é essa despedida? Como que dói no coraçãozinho de cada um dele? Porque a gente faz bem e por outro. Então a nossa comunicação eficaz, ela é muito bacana, ela é assertiva. Outra coisa, ele faleceu, não, ele morreu. Faleceu, muita gente não sabe o que é, por incrível que pareça. Olha, seu pai morreu, acabou de morrer, mas a gente está junto, né? A senhora pode me perguntar o que a senhora precisar. Não precisa ser agora não, viu? A cabeça deve estar um turbilhão. Olha a pessoa. A gente conversa daqui mais um pouco. A senhora gostaria de ver? Eu vou caminhar com a senhora agora, para a senhora ver. A senhora gostaria de fazer uma oração? Do jeito que a senhora quiser? Posso te ajudar. Percebe quanta coisa a gente tem para fazer? É ou não é? Então, comunicação, ela é muito importante. E aí tem todo esse processo que, conforme um vai diminuindo, o outro vai subindo, até chegar aqui. Equipe multiprofissional especializada em cuidados paliativos. O CREMESTRE, ele traz uma equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro e o psicólogo. Eu trago médico, enfermeiro, psicólogo, serviço social, fono, físico, tudo técnico, o diretor do hospital, o moço que atende uma portaria. Isso tudo é equipe multiprofissional, isso aqui já está diferente. Tá? Então mas a gente precisa de uma equipe multiprofissional falando a mesma língua. Porque um desencontro de informação. Uma mulher chegou no hospital, ela teve um acidente, mas ela foi dormindo lá, também cuidados paliativos, ela foi um trauma, e aí ela estava grávida. E ela estava com morte encefálica, e na visita das 4 horas, um médico recém-chegado, um residente, ele disse, olha, a gente vai fazer mais uns exames com ela. O marido ajoelhou no meio da UTI, porque não estava perdendo mais a esposa nem o filho deles, né? Que se ia fazer mais exames. Acontece que o exame era para protocolo de morte encefálica. Eram esses os exames que eles iam fazer. Já tinha feito a primeira prova, estava fazendo a segunda e a terceira para concluir. Vocês percebem a comunicação? Vocês percebem o cuidado de trabalho em equipe, de a gente falar, de nós falarmos a mesma linguagem? Nós vamos falar com aquela família agora, vamos conversar um pouquinho aqui em equipe sobre isso. Reuniões de equipe multiprofissional, de manhã, de tarde, a hora que vocês puderem, é muito bom criar essa cultura para trabalhar principalmente cuidados paliativos, né, mas todo o paciente. E aí, né, gente, eu termino então a diferença entre cuidados paliativos e prolongados, rapidamente passada. Quanto tempo ainda tem? Tem 20 minutos ainda. Tá. E aí eu queria falar um pouquinho, obrigada, do Instituto Notas de Cuidados Paliativos. Lembra que eu comentei com vocês que esse instituto conseguiu aprovar a lei municipal de Ribeirão Preto? Né? Na sequência, o Alex, o Edson, eles conhecem a gente mais de perto, né? A Tati. Então eu achei importante apresentar para vocês também. A gente tem até um projeto arquitetônico já de um hospice. Eu perguntei para vocês o que era hospice. Vocês sabem o que é, vocês fizeram assim com a cabecinha. Vocês têm alguma ideia? Quer falar o que pensa? Não, porque o hospice é para pacientes que estão morrendo literalmente em cuidados paliativos.
ele já não tem mais a condição, ele não consegue ficar na casa dele, ele não consegue, ele vai para o hospice. O hospice é um lugar, é como um hospital, não um hospital de morte, é um hospital de cuidados diferenciados para paciente. Até do paliativo. E final de vida, do cuidados paliativos. Hospice é para cuidado paliativo. Mas já no final. Isso. Por exemplo, ele está precisando de uma sedação paliativa, que a equipe identificou que a sedação paliativa faria bem para ele, como alívio e controle de dor e sofrimento. Ele fica no hospice. Entendeu? Eu estava na minha pós-graduação, veio um médico lá de Porto Alegre falar sobre hemodiálise em pacientes em cuidados paliativos. Você vai falar, mas vai contra tudo, né? Mas se você vai, no final desse momento, tirar um desconforto dele por conta de um líquido a mais que está no corpo dele, você favorece. Isso ele está com hospice. Então, nós temos ideia de construir um hospice aqui em Ribeirão Preto. A gente já tem o projeto aqui em Vitória, já temos lá o terreno, nós estamos trabalhando para isso. Instituto Lotus. E aí, o que a gente acredita no Instituto Lotus? Agora eu vou falar um pouquinho, tá? Rapidamente para vocês, só para apresentar. Porque isso está acontecendo, vai acontecer, e a gente espera que rápido. Então, nós acreditamos que ninguém merece viver a fase final da vida com dor e sofrimento, qualquer que seja a sua origem. Existe uma falsa crença de que morrer é igual sofrer. Não é. A gente pode morrer com dignidade. Essa crença leva a outra crença, eu acho cruel mesmo. Essa crença leva a outra crença de que morrer tem que ser no hospital. Eu vivo uma vida naquela casa, eu vivo uma vida dormindo naquela cama, eu vivo uma vida com o meu travesseiro, eu vivo uma vida com o meu cachorrinho, e aí eu vou morrer no hospital? Será que eu não posso vir para minha casa? Testamento mistério. Então a gente acredita também que muitas pessoas podem morrer em casa se assim desejar. Se sua condição clínica permitir, se tiver uma equipe devidamente estruturada para atender essa pessoa e sua família na casa dela. Um dos serviços de cuidados paliativos é a atenção domiciliar. A gente vai em casa. Todo serviço de cuidados paliativos tem um grupo que faz o atendimento em casa. Paciente em casa, gente, vamos supor, ele não sabe ler, ele tem várias medicações, a esposa dele, quem cuida dele, não sabe. A nossa enfermeira, ela coloca bolinhas. Eu tenho uma casa, eu tenho um paliativo assistido em casa, tudo isso que você falou. O SAAD vai lá para tudo para eles, tem essa assistência. Ela põe colorido para saber o horário. Mais clara de manhã, média à tarde, chinelinho de borracha, coisinha no banheiro para ele poder conseguir tomar o banho dele. Isso tudo é qualidade da boa morte. Já que eu estou morrendo. Bom, seguindo, o objetivo do nosso instituto é a assistência na área de cuidados paliativos com excelência, baseado nos estudos práticos conhecidos e validados pelas entidades científicas desse campo do conhecimento ou produzidos por pesquisas de estudos realizados pelo Instituto. Temos, graças a Deus, muitas pesquisas em cuidados paliativos. Muitas. Dá para a gente ter vários estudos de você não se sobressaltar que um fisioterapeuta vai fazer manobras, mas ele não é para reabilitar? Não. Ele vai fazer manobras para alívio de dor na mulher que tem câncer de mama e fase terminal, que ela está inchada, toda machucada, ele vai conseguir fazer esse trabalho. Para que seja elegível para o hospice, né? Ele precisa ter a presença da doença crônica que ameaça a continuidade da vida, apresentar condições clínicas instáveis. Então, se está instável dessa forma, ele tem que ficar no hospice, não dá para ele ir para casa, né? A falta de possibilidades razoáveis de resposta de tratamento específico fora da possibilidade de cura, então ele vai no hospice. Presença de numerosos problemas e sintomas intensos, multifatoriais e alternantes, difícil controle. Então não adianta a gente ir para aquela esposa ou para aquele grupo que está ali e dar um apoio. A gente precisa um pouco mais. Hospice. E os pacientes podem ser originários de diferentes clínicas.
com diagnóstico de doença oncológica e não oncológica. Cuidados paliativos não é só para o paciente oncológico, né? Já faz muito tempo que isso não é mais fácil. A gente tem várias prevalências. Falava, já pensava nisso. Hoje é fato, né? E eu pulei uma aqui que eu acho, né, o grande impacto e sofrimento físico, social, emocional e espiritual sobre o paciente familiar relacionado à possibilidade incontestável da sua morte. Então, isso tudo a gente vai trabalhar no nosso. Quem está pegando? Olha o barulho. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tá indo bem aí? A gente está quase terminando, tá? Atuação em equipe multiprofissional. Olha que legal, o que uma equipe vai fazer? Uma equipe multiprofissional, como que ela vai atuar nesse ambiente? Ela vai fazer um controle rigoroso de sintomas. E aí, não é só enfermeiro ou médico, eu posso conhecer aquele paciente, de onde eu atendo ele, a moça que vem fazer apoio espiritual, ela pode ter uma interação com aquele paciente que faz parte ela chegar e dizer, olha, isso deixa ela mais confortável. Isso deixa ela mais agitada, então a gente tem mais dor. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Aplicação dos conhecimentos inovadores baseados em evidência. Nada que a gente faz aqui é invenção na nossa cabeça. Isso já é posto, como vocês viram, desde 1990 lá. A assistência contínua a pacientes e familiares no período da internação, privilegiando e fortalecendo os vínculos. Gente, paciente em cuidados paliativos no ambiente hospitalar, por exemplo, a Santa Casa, HC, o que for, casa do vovô, a gente precisa liberar com mais critério a estar das pessoas com ele. Não necessariamente ele precisa ficar o tempo todo. Não necessariamente ele vai alterar a rotina ali de vocês. Mas a gente pode, a cada 10 minutos, entrar um e sai o outro. A gente pode. Principalmente se isso for bom para o paciente, se ele sentir que isso é bom. Porque eu já tive paciente, ele disse assim, olha, eu tenho 3 filhos, essa eu não quero ver. Aí você tem que ir lá com sua carinha minha e falar, né? Sabe, esse paciente eu levei para um congresso, o caso dele. 20 anos eles não se falavam, até nem arrepio de falar. Que foi muito emocionante, ele tinha câncer de carótida. E ele deu autorização de eu levar, de eu fazer uma pesquisa, né, eu escrevi um estudo sobre ele. E ela esteve presente, né, em todos esses momentos. E eles fazem, sabe como que eles fazem as pazes? Jogando dominó. Eu de um lado, eu lá do outro lado com ela, jogando dominó com ele, eles conseguiam se conversar. Ele no jeitinho dele, né, que ele não conseguia falar, mas eles conseguem fazer as pazes, então é muito importante. Vocês entendem a intervenção nossa trabalhar, né? Oi, de Augusta, eu costumo falar que... Eu costumo falar o seguinte, a minha primeira experiência como profissional de assistente social foi no Hospital de Cuidados Paliativos. E eu digo que na morte a gente pode encontrar beleza, de reencontros, de perdão, de poder fazer o nosso melhor para alguém que a gente não sabe quanto tempo vai estar ali. Então, flexibilizar, às vezes, o atendimento é tão importante porque o custo é muito alto. Às vezes você fala, não vai entrar, você já passou horário de visita? E amanhã a pessoa faleceu e não se despediu desse filho. Então, eu fico tão feliz de você estar aqui hoje e compartilhar com a gente todo esse conhecimento. E a gente cuida de vidas. E a gente encontra a morte o tempo todo, recomeços, despedidas. Então, eu queria te agradecer. Olha, gente, não vale a pena? Eu falo do profissional da saúde, salva um ou outro só que não, tá? Mas 1000%, já tem lugar lá no céu certinho?
Eu não sei, nesse lugar bonito aí. Uma das pesquisas que eu fiz foi religiosidade e espiritualidade. E eu vi que religiosidade a gente vive em grupo, espiritualidade é a minha crença que esse ser transcende. Então, nesse ser transcende, eu transcendo que tem um céu, que tem um lugar muito bom. Que uma feira me disse que é um lugar amarelinho. Ela falou para mim, é um lugar amarelinho. Então, assim, ela deu cor, né? Que a morte é um evento, como você bem disse. Muito respeito, orgulho de ter uma profissional da saúde igual você, viu? Esse lugar amarelinho é um lugar que a gente pode dar uma cor. Não, seu filho está indo para um lugar amarelinho. Olha, gente, não faz diferença. Agora, para você fazer isso, você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Não é qualquer conversa. Qualquer conversa, qualquer um fala, né? A gente já vai para uma questão diferente. Então, atuação ainda em equipe multiprofissional. Educação em saúde e apoio ao paciente, familiares, cuidadores, individualmente e em grupo. Formar um grupo aqui para conversar sobre isso, aonde a gente estiver, é muito importante. Não sei se vocês já falam. Oferecendo espaço para esclarecimento de dúvidas, de falsos conceitos. Gente, cuidados suportivos. Eu viro a costa e vou embora, eu não dou nem resposta. Quem fala que é cuidados suportivos não sabe o que está falando, né? A gente tem que entender a ignorância. Ignorância é aquele ser que não sabe o que está falando, não é um termo ruim. É um termo de alguém que fala alguma coisa, mas ele é ignorante naquele assunto. Então, cuidados suportivos não é o caso, é paliativo, certo? Suportivos do quê? Né? Oferecer um serviço de reabilitação paliativa. Depois a gente pode ler sobre reabilitação paliativa, vai fazer mais sentido para vocês entender um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho que é muito importante a reabilitação paliativa. Eles têm vários, a enfermagem tem ética poder móveis, eles têm várias coisas que eles lançam mão para alívio, né? Da dor do paciente, do incômodo. Né? E de acordo com a avaliação prévia de equipe multiprofissional, vocês veem, sempre multiprofissional. Chegou uma senhora muito bonita do salão. Quem que é, gente? Eu sou psicóloga. Olha, eu não sabia que era psicólogo. Te garanto que eu não sabia. Tudo bem? Tudo bem, não deu para assistir, só parece montava lá com as crianças da casa. É moradora. Como ela chama? Fabio, sempre é tempo, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. Você chamou atenção quando você entrou, não? É a minha É o brilho da pessoa, né? Então bora lá. Visando melhor a autonomia, independência, né? Aplicando uma das máximas do cuidados paliativos, que é a manutenção da vida com conforto e qualidade. Se eu estiver brigando para manter vida sem conforto e sem qualidade, é o primeiro critério para dizer que eu estou errado naquilo que eu estou fazendo com o paciente paliativo. Às vezes aquilo é muito, né, gente? E as considerações finais. Os cuidados paliativos são um caminho de reconstrução de significados para a vida, com dignidade e respeito, ainda que enfrentando a possibilidade da morte e apesar de suas possíveis limitações e incapacidades impostas pelo adoecimento, hospitalização e possibilidade da morte. Aí, sabe quando a gente vai dar alimento para o paciente e ele não consegue? Traz a mão aqui, não consegue. A gente vai dar logo porque a gente tem outras coisas para fazer? Ok. Mas não tem coisa melhor do que a gente fazer isso aqui. Né? Ajudar o ser humano a existir da maneira como ele pode, do jeito que ele dá conta. Porque ali não interessa eu, interessa ele. O tempo não é mais meu, o tempo é dele. Não é da minha família, é dele. Certo? Isso é dignidade. Esse é um trabalho, né, que a professora Marisa também tem, e eu quis trazer aqui no texto dela. Hoje ela não pôde estar com a gente, mas eu quis trazer como consideração final. E permanece
aparece como um grande desafio o cultivo da sabedoria de abraçar e integrar a dimensão da finitude e da mortalidade na vida, bem como implementar cuidados holísticos, físico, social, psíquico, espiritual, no adeus final. Cuidar é um desafio que une competência técnico-científica e ternura humana, sem esquecer que a chave para morrer bem está no viver, no bem viver. Esse quem está falando é o Padre Alpecin, também bastante envolvido com toda a história de cuidados paliativos, certo? E aí a mulher que eu falei para vocês lá no começo, a Cicely Saunders, ela tem uma carinha maquiavélica, não tem? Eu tenho uma ideia. Gente, ela é maravilhosa. Essa mulher, a primeira formação dela, ela foi ser assistente social. Porque ela queria muito cuidar, estar mais perto das pessoas, fazer esse trabalho maravilhoso que o serviço, o assistente social faz. Aí ela não deu conta, porque ela falou, gente, ela não tinha uma equipe multiprofissional na época, então ela precisou estudar enfermagem. Ela foi formar enfermagem e fez todo esse trabalho que, para mim, a enfermagem é a equipe mais importante. Se a gente vai falar de importância, é a equipe da enfermagem no setor. Porque eu vou embora e eles explicam. Eu chego, eles estão lá. Eles sabem tudo, quem entrou, quem saiu, que hora tomou medicação, que hora não tomou, quem morreu, não morreu, quem veio, quem não veio, certo? Então, são profissões. Mas na época dela, ela não tinha todas essas profissões. E aí a gente não pensa só em profissão, a gente pensa em pessoa que faz a diferença. Porque todas as profissões que ela tentou, e ela estudou, e ela se forma, e ela vai ser, ainda não deu. Ela foi ser médica. Porque ela disse, eu também preciso. Hoje, se ela estivesse com a gente, acho que essa carinha dela era bem desse jeito mesmo. Sorrindo para nós e dizendo, consegui. Eu estou numa sala com uma equipe belíssima, multiprofissional, que eu não tinha na época, eu tive que estudar para poder saber fazer. Ela fala que a gente não precisa mais dar dias à vida da pessoa. E mais a gente precisa dar mais qualidade, mais vida aos dias das pessoas. Principalmente se está na finitude de vida. Agora eu penso que eu também quero viver assim. Eu vou sair daqui e vou dar mais qualidade de vida para minha vida, certo? Eu vou passear no Alto Guarujá. Agora, só volto domingo, porque a gente tem que ter né? Minha mala está no carro, Então eu procuro dar mais vida aos meus dias e não mais dias na minha vida. E eu acho que a gente tem que fazer assim. Tem a hora de trabalhar, tem a hora de descansar, mas tem a hora de ter responsabilidade e saber que o que está na sua mão é essa matéria-prima que não é uma cadeira, é um ser humano. Ser humano machucado, ser humano adoecido e, no caso de paliativos, na iminência da morte. É fato. Falar com ele sobre isso também é fato. Eu não posso falar. Então ela diz que você é importante porque você é você. Todos vocês aqui são importantes, todos nós somos. E você será importante até o último momento da sua vida. Eu estou falando só de paliativos? Não. Nós faremos tudo o que pudermos, não apenas para que você morra em paz, mas para que você também viva até morrer. Eu quero viver até morrer. Né? Então vamos fazer isso para a gente? Vamos fazer isso para quem a gente ama? Vamos fazer para isso para quem a gente cuida dessa matéria-prima que a gente escolheu trabalhar? Isso é muito bom, né? Então a Cicely, quem é da Florence aqui? Conhece a Florence? As meninas da enfermagem. Não, a Florence, eu acho, ela é contemporânea da Florence. A Florence mora lá em Minas. Quase um século longe da outra, mas elas não tinham muita diferença de uma, não. Vocês sabem, né? A história de uma, procura a história dela. Elas foram à frente do tempo dela, Alex, Tati, para poder fazer a diferença. Né? Então ela tem esse olharzinho na empresa dela, e ela então é a fundadora do São Cristo. É porque eu falei para vocês que eu fui conhecer, e eu acho que todos nós merecemos um lugar daquele para morrer e para trabalhar. E eu acho que aí estão as referências bibliográficas que eu trouxe, né? Eu mandei essa apresentação para a nossa comissão,
Então, tá aí. E eu queria falar para vocês sobre o DF Café. É rápido, é só mais isso. O DF Café é criado pela Liga de Cuidados Paliativos, é um projeto já de longa data, feito com espaços. A LESP é a Liga de Cuidados Paliativos, junto ao IAT lá do HC, e também o Instituto Lotus. Esse encontro, o primeiro foi realizado nos Estados Unidos em 2011, você vê, ele nem é tão antigo. O que a gente faz? Todo segundo sábado de mês, lá na Biblioteca Altina Lessa. Quem já foi na Biblioteca Altina Lessa aqui? Antigamente, sim, mas é uma delícia. Gente, antigamente assim, mas olha agora para a senhora ver. Inclusive, esse encontro, nada que você faz lá pode ser a portas fechadas, então ele é aberto, quem chegar. Então, é todo sábado, eu pus a hora aqui, ó, cadê? Às 10h30 ao meio-dia. Aí você vai e já toma um café aqui nesse lugar, porque tem uma cafeteria que é uma delícia. Se promova isso. Aí você senta numa roda e fica o quanto você quiser, das 10h30 até meio-dia, conversando sobre café e morte. Qual é o problema? A realidade da vida. Qual é o problema? Você sabe que não tem choro, se tiver, não tem problema. Gente, é muito bom e eu queria colocar aqui para deixar esse convite para vocês, tá? Ó, então no segundo sábado de cada mês, segundo sábado de cada mês, lá na biblioteca, não se paga nada, é super tranquilo, é só chegar, beleza? E aí eu quero agradecer vocês por ter me escutado um pouquinho. E eu queria abrir, assim, que a gente puder, um pouquinho de conversa, ver o que vocês querem falar. Eu acho que agora vocês já me conhecem um pouquinho mais, de repente vocês ficam mais à vontade. Não tem certo, não tem errado, ainda mais para psicólogo, pode falar o que quiser. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho, né? O que vocês acham, né? Foi o que ela esperava?